8h50 no Brasil e a gente segue na contagem regressiva para a abertura dos Jogos Olímpicos 2024, daqui a pouco em Paris. E nós vamos agora para a capital francesa abrir espaço para o Elia Júnior. O Elia vai ancorar na Rádio Bandeirantes a transmissão da abertura dos Jogos Olímpicos daqui a pouquinho, a partir das 14h, horário de Brasília. E o Elia já esteve presente em muitas Olimpíadas. Queria te perguntar, Elia, o que você está vendo de diferente até agora nessa edição em Paris? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia Thaís, bom dia Pedro, bom dia a todos aí do nosso Jornal Gente, a todos que curtem aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Eu acho bem interessante, Thaís, essa é a minha 10ª Olimpíada no lugar e essa é uma Olimpíada totalmente diferente por várias questões. A mais diferente de todas, óbvio, foi a última disputada em 2021 em Tóquio, porque foi uma Olimpíada dentro de uma bolha para 60 mil pessoas, entre atletas, dirigentes, técnicos e jornalistas, e todos tinham que estar naquela bolha com exame de Covid dia sim, dia não, e você não podia sair da bolha, e com certeza uma Olimpíada sem público é algo assim totalmente inusitado que jamais, espero eu, volte a acontecer na história da humanidade e nem na história do esporte. Então aquela foi a mais diferente. Mas para esta Olimpíada as diferenças são outras. É uma Olimpíada assim, com muita atenção em relação à questão da segurança. Então hoje a gente já teve aí ataques em relação aos trens, vândalos participando desses ataques. É uma cidade que é preocupante porque, Thaís, imagine você e os nossos ouvintes aqui da nossa Rádio Bandeirantes e aqueles que curtem pela Band News TV, a ideia de que você possa estar numa cidade que tem preocupações muito grandes em relação à questão da segurança. E não é só a segurança para atentados, é uma segurança que diz respeito também ao seu dia a dia. Algo que nós de São Paulo, nós que estamos afeitos, infelizmente, às grandes cidades do Brasil, estamos muito acostumados, que é essa questão da segurança, que é essa questão de você poder ter o seu celular roubado. E aqui você imagina que a realidade seja outra, mas infelizmente não é essa a realidade. É uma realidade preocupante em relação às pickpockets, ou seja, aquelas que ficam circulando em volta das bolsas. Veja só o que aconteceu agora com o Zico ontem na sua chegada a Paris, ou seja, não é porque ele teve a sua bolsa roubada, não é porque é o Zico, é porque isso infelizmente acontece com muita frequência por aqui. Essa é uma preocupação. O lado bom dessa Olimpíada, e é o lado gigantescamente muito favorável. Vamos lá, por partes, eu vou tentar ser rápido para devolver para vocês em 1 minuto. Seguinte, nós estamos, para quem pode acompanhar com imagens, ou pelo YouTube, ou pela Band News TV, nós estamos às margens do Sena. O Sena está muito mais limpo, é fato. Eu nunca vi, olha que eu já vim a Paris 20 vezes por conta das questões de Roland Garros, com muita frequência todos os anos, eu nunca vi o Rio Sena tão limpo. Então é fato, o Rio hoje está infinitamente melhor do que já esteve, por isso teremos provas de maratona aquática aqui e também do triatlon dentro do Rio Sena. Então esta é gigantescamente uma ótima notícia. A outra coisa, essa é a Olimpíada mais diversa. Esta é uma Olimpíada que você terá metade de participantes homens, metade de participantes mulheres. Esta é a Olimpíada mais inclusiva da história da humanidade, isso também é muito bom. Esta é uma Olimpíada que você vai ter eventos extremamente modernos, como o skate, por exemplo, ou a BMX da bicicleta, no meio de uma das praças mais incríveis aqui da cidade, que é exatamente a Place de la Concorde, que por acaso é também a praça maior aqui de Paris. Ou seja, não dá para comparar, não existe nada, absolutamente nada igual a tudo aquilo que os franceses estão preparando para esta edição da Olimpíada. Então acho que para te dar um pequeno panorama de tudo aquilo que a gente tem encontrado aqui, eu acho que esses são os lados bons e os lados ruins de uma Olimpíada aqui em Paris. Thaís e Pedro. Ô Elia, e se tivesse que escolher um palco para uma abertura de uma Olimpíada, ninguém conseguiria construir uma cidade tão bela quanto Paris. Por isso que se escolheu como cenário a cidade para abertura, e nós não teremos a abertura num estádio olímpico como aconteceu durante toda a história olímpica. O que você está vendo de movimentação, que você já percebe, já pensou em destacar aí na nossa transmissão, ancorando esse time importante em Paris?
Conta alguma coisa para o ouvinte que está acompanhando o Jornal Gente do que você já percebeu dessa estrutura que foi montada para a cerimônia de abertura, Elia. Olha, Pedro, não tem absolutamente nada igual. Então essa é, sem dúvida, uma constatação. Nunca foi feito nada igual, não é só pelo fato de que esta cerimônia de abertura ela irá para bilhões de pessoas. Todas as cerimônias de abertura recentes das últimas 4 Olimpíadas foram para bilhões de pessoas, já que ela tem uma pretensão de atingir 2,5 bilhões de habitantes em todo o planeta. Então não é essa a diferença. A diferença é que você vai ter pela primeira vez na história uma cerimônia de abertura fora de um estádio. Isso significa que 300 mil pessoas poderão acompanhar com ingressos garantidos esta cerimônia, algo totalmente inusitado para um estádio, porque um estádio, por maior que ele seja, você terá 90, 100 mil pessoas, então isso já é diferente. Você estar no Rio Sena com os atletas, ao invés de desfilar, eles estando numa embarcação, e serão 85 embarcações, também é algo totalmente diferente. Ou seja, você vai ter os batôs, os barcos que aqui são conhecidos como batomushi, dentro do Sena, com os seus mais importantes atletas do planeta. Imagine você ter LeBron James e Coco Gauff ali representando os Estados Unidos com um porta-bandeira e mostrando à frente de todos aqueles que participam dessa cerimônia de abertura o estandarte americano. É óbvio que você tem no Brasil com Isaquias Queiroz e com a Raquel a possibilidade de termos também esta mesma emoção. Mas eu fico assim muito encantado com a ideia de que a gente tenha uma cerimônia completa e totalmente diferente de tudo aquilo que todos já viram. Outra coisa interessante, olha, para você estar na cerimônia de abertura, você precisa desse stick aqui. Esse é um stick que, além da credencial que todos os veículos que estão autorizados a transmitir os jogos eles têm, você precisa desse stick. Além desse stick, você tem que também ter um QR Code. É um QR Code que ele aparece da seguinte maneira. Acho legal a gente poder mostrar, porque isso é totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vivi na vida. Não tem absolutamente nada igual. Você precisa desse QR Code aqui. É um QR Code que normalmente você receberia um stick, mas ele vem pelo celular. Por quê? Porque todos os guardas de segurança de Paris, eles já estão habituados a escanear os QR Codes para as pessoas que são habitantes. O cara que mora ali em volta do Trocadero, o cara que mora em Saint-Germain-des-Prés. Então, como ele mora ali, ele tem que ter autorização para poder entrar na casa dele. Então, todos têm um QR Code. E para que você possa entrar nessa área restrita da cerimônia de abertura, você precisa também desse QR Code, você precisa também desse stick. Ou seja, tem muita preocupação de segurança. Não é porque são 45 mil seguranças, não. Tem muito mais. É impressionante. Ontem a gente estava indo gravar o Jornal da Band, fazer ao vivo a nossa entrada no Jornal da Band, e de repente saem 2 carros de onde eu estava quase parando, carros absolutamente normais, iguais àqueles que a gente aluga aqui em Paris, com 2 mulheres e um homem totalmente sem uniforme, sem nada, dali a pouco sirenes ligadas, ou seja, são agentes infiltrados no meio da multidão que estão aqui participando exatamente para garantir a segurança total. Então, eu acho que esses são os pontos interessantes que precisam ser destacados, Pedro. Muito bem, esse é o Elia Júnior. 2 da tarde você tem um encontro marcado com ele na Rádio Bandeirantes para acompanhar todos os detalhes. Os repórteres estarão espalhados, sendo acionados pelo Elia nessa grande transmissão que a Rádio Bandeirantes vai fazer, seguindo essa missão de promover as notícias do esporte e levar para você também um pouco mais a respeito do que está acontecendo na Olimpíada de Paris. Bom trabalho, Elia. Estaremos na escuta. Grande abraço, Pedro. Boa sorte a você, a Thaís, a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Espero a todos às 2 da tarde na melhor cobertura do rádio esportivo do Brasil, neste momento histórico, porque esta é a 33ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E a Rádio Bandeirantes fará história para você. Até! Até já, aliás, é característica, não é, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a presença nos grandes eventos esportivos e a presença onde estão acontecendo os fatos. É por isso que, na sequência, aqui no Jornal Gente, nós vamos ao vivo a Caracas, na Venezuela, conversar com o enviado especial da Band, o jornalista Ian Boechat, que vai acompanhar o processo eleitoral no país neste domingo. Já já, aqui no Jornal Gente, para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV e também pelo aplicativo Band Play.